pasta digitar, Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Todo sábado, depois do Jornal Hoje, o Rota Inter TV leva você para um destino diferente aqui no nosso estado. Tem as belas planícies Goitacazes, do norte e noroeste fluminense, os encantos da serra e sem falar nas belas praias da região dos lagos. Culinária, história, desafios e paisagens de tirar o fôlego. Esse é o Rota Inter TV. Todo sábado, depois do Jornal Hoje, um programa feito para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 21 de junho de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Hoje, quarta-feira, começa oficialmente o inverno brasileiro, daqui a pouco, às 11 horas e 58 minutos, já com cara de frio, mas com a previsão de não tão frio assim para este ano, por conta da presença do El Niño. O Folha no Ar já está ao vivo também no Face, no YouTube e no Instagram. Você pode acompanhar este programa também na Twitch TV e daqui a pouco em podcast. Logo mais, reprise na Plena TV, que também é do grupo Folha da Manhã de Comunicação. 7 horas e 6 minutos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje. Vamos às principais informações. Hoje tem jornal Folha da Manhã impresso nas bancas e também nas casas dos assinantes. Máxima prevista para hoje pelo Instituto Nacional de Meteorologia é de 26 graus, a mínima 13 graus. Agora aqui no centro de Campos faz 16 graus e a previsão é de tempo bom, sol entre nuvens aí no decorrer do período, mas a predominância do sol nessa chegada oficial do inverno brasileiro. Hoje no programa com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, vamos conversar, estamos recebendo aqui a Fernanda Sossai, que é gerente de desenvolvimento portuário e de ESG do Porto do Açu, e Jorge Peron, que é gerente de sustentabilidade da Firjan. Vamos falar sobre essa jornada ESG, que é uma sigla em inglês, na boa tradução, vem para governança ambiental, social e corporativa. ESG, essa jornada que vai acontecer aqui na região, desmistificando aí essa coisa, né, de uma empresa média, pequena ou grande, né, estar nessa linha de trabalho. Também vamos falar do impacto do Porto do Açu na economia na região norte fluminense, no estado do Rio e no Brasil. A gente já agradece aí a vocês, Fernanda e Jorge. Dentro de instantes, então, a gente traz o bom dia de vocês e, claro, essa pauta de hoje. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Baixe o aplicativo exclusivo e gratuito do Laboratório Plínio Bacelar para você acompanhar todos os resultados e toda a sua vida quando for à clínica, vacina Plínio Bacelar, ou ao laboratório. No jornal Folha da Manhã de hoje, manchete principal, destaque do jornal: reajuste salarial do servidor será anunciado por Vladimir. A informação é do chefe de gabinete e ex-vereador Tiago Ferrugem. O aumento ficará em torno de 10%. Acordo entre Estado e União garante saída de Nolita e Fiuza do Rio de Janeiro. Combate à criminalidade.
Bueiros começam a ser nivelados na Avenida 28 de Março. A avenida segue em obras. Mais de 280 adolescentes inscritos no Movimentarte. O lançamento acontece hoje. Destaque também aqui a capa do jornal Folha 2. Royalties em alta para os municípios da região. Repasse de junho vem com alta, hein? Motorista de Hilux atropela jovem e foge na pecuária. A vítima está em estado grave. Campista do Mundial Juvenil de Fórmula Kite na Itália. Capa do jornal ainda. Clima mais quente e seco no inverno de Campos. O frio, Campos tem registrado nas últimas semanas temperaturas mais baixas, principalmente à noite. E ainda na Folha, em destaque, morre aos 71 anos o médico Fernando Juncá. Justiça determina a suspensão da greve na educação do estado do Rio de Janeiro e família pede ajuda para tratamento de jovem. Essa jovem, a Laura Gonçalves, precisa de fazer um tratamento que fica na casa de 17 mil por dia. A matéria completa está na página 6 do jornal Folha da Manhã. Bom, programa de hoje, conforme a gente já anunciou, a Fernanda Rossi, gerente de desenvolvimento portuário e de ESG do Porto do Açu, e o Jorge Peron, gerente de sustentabilidade da Firjan, conversam conosco nesta manhã. Deixa eu trazer o bom dia deles e a seguir também o do Aloysio para a gente abrir essa pauta hoje. Fernanda Sossai, perdão. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao Folha no Ar, um prazer recebê-la aqui. Agradece a oportunidade de estar aqui, começando amanhã com um assunto tão gostoso, tão importante. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, bom dia, Peron. Essa imagem aí que você está usando, para quem está em casa ou para quem está no carro, acompanhando a gente pelo rádio, a Fernanda tem ali uma imagem na sua câmera de fundo. É a entrada do canal, a saída do canal? Qual a imagem é essa, Fernanda? É a imagem aérea do canal de navegação do que a gente chama de Terminal 2 do Porto. Ali dentro tem 8 terminais em operação hoje. Bacana, legal. Ótimo, Fernando, bonita a imagem aí, legal. Obrigada. Meu caro Jorge Peron, gerente de sustentabilidade da Firjan, bom dia, é um prazer poder recebê-lo aqui. Como disse a Fernanda, uma sumidade no assunto. Seja bem-vindo aqui ao programa. Prazer é todo meu, Cláudio. Muito bom dia, Cláudio, Aloysio, Fernanda, os ouvintes que estão nesse momento acompanhando, né, o programa, aqueles que daqui a pouco estão nos vendo também. Nada melhor do que começar uma estação do ano, né, com um assunto, tratando do assunto tão relevante. E eu espero poder colaborar, né, com essa discussão. A Firjan, junto com o Porto do Açu, está olhando o aumento da capacitação das empresas, principalmente de médio e pequeno porte, e o tema ESG é um tema extremamente relevante, atual, e a gente não consegue ver o futuro, né, nem da economia, sem considerar essas 3 letrinhas. É importante. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, sempre importante e necessária essa presença aqui nessa bancada. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Beto no estúdio. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Jorge. Obrigado pela presença. Vou poder conversar um pouco nesses 3 próximos blocos aí para tentar botar a tecla SAP nessas 3 letrinhas tão importantes, como disse o Jorge. Eu só queria, antes bom dia, sobretudo ao ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia especial às 3 categorias que nos acompanham aí sempre nesse início de jornada, os taxistas, motoristas de aplicativo e professores. Antes de começar o tema, eu queria só ressaltar nas manchetes aí que você leu, Cláudio Nogueira, até porque a pergunta ontem não foi minha, foi sua, que gerou a manchete do aumento do servidor, né? A partir do que Ferrugem, chefe de gabinete de Vladimir, indicou a gente ontem aqui, né, uma possibilidade de aumento do servidor,
de servidor municipal, né, ativos e inativos. Eles já estão sem reajuste há 7 anos, né? E deve sair nos próximos dias, deve ser anunciado. Eu apurei com fonte da Caprev, do Sindicato de Servidores, do próprio governo, outras fontes, e deve ser em torno de 10% o aumento, né? Ele ia até sair antes, ele não saiu porque essa pressão do Renan Calheiros, o senador Renan Calheiros de Alagoas, em cima do Supremo, para que fosse julgada aquela liminar de Carmen Lúcia de 2013, depois que o Congresso aprovou a partir dos royalties, comandado por Renan Calheiros. E gerou uma reação muito grande dos municípios e estados produtores. Temos que lembrar que o Rio de Janeiro e Campos, São João da Barra, só para falar dos municípios aí onde estão Porto da Souza muito próximo, estão nessa condição. Quer dizer, isso poderia significar insolvência desses entes da federação, mas como a coisa caminhou para um acordo, né, esse reajuste pôde ser fechado e deve ser anunciado nos próximos dias para o Vladimir Garotinho, prefeito. Mas a pergunta não foi minha, a César, o que é de César, a pergunta foi do Cláudio Nogueira. Parabéns, Nogueira. Obrigado, que bom. A gente vai ficando perto dos bons, a gente acaba ficando bom também, né? Muito bom. E tomara que esse seja o primeiro de uma sequência de reajustes aí, depois de tanto tempo sem nada, né, Luiz? Houve uma defasagem muito grande, uma inflação alta ano passado. Esse ano diminuiu um pouco, mas ainda, né, tem aí uma desvalorização. A gente perdeu muito poder de compra, principalmente. E o bom, que eu gostei, depois você apurou também, é para os aposentados e para os da ativa. Muito legal, muito bom. São hoje, só para concluir esse tema, de passar o tema da entrevista, vai beneficiar 14 mil servidores ativos e 5.400 aposentados e pensionistas, né, do município. Então, ou seja, o impacto disso na economia de Campos, não preciso, né, só fazer conta, né? É só fazer conta. Para o comércio também é muito importante, né? Não é restrito à categoria de servidores, mas no lugar onde eles compram, fazem compra no supermercado, né, papelaria, enfim, vestuário, gira na economia da cidade. Mas, dito isso, vamos partir para o tema da entrevista. Eu gostei dessa introdução aí do Jorge, eu vou fazer com ela a pergunta a você, Fernanda, e depois passo ao Jorge. Qual é a importância dessas 3 letrinhas? ESG é uma sigla inglesa, né? Mas o Brasil é muito dado a anglicismo, não é de hoje. E qual a importância dela, não só para uma empresa como a que você trabalha no Porto do Açu, que é a maior empresa da região, privada, mas para as médias, pequenas e microempresas. Bom dia. Bom dia, Luísa. Excelente pergunta. Cada vez mais o ESG, né? E aí já abrindo a letrinha, o E de ambiental, o S de social e o G de governança, ele vem se estabelecendo como práticas indissociáveis ao desenvolvimento dos negócios, seja os grandes negócios, seja de pequenas, médias empresas ou microempresas. E ele nada mais é do que desenvolver negócios gerando valor compartilhado para a sociedade, para todas as partes interessadas. E a importância da incorporação dessas práticas, ela vem desde do objetivo final, que é gerar o resultado propriamente dito, como eu falei, geração de valor compartilhado, mas também hoje, pela exigência cada vez maior, principalmente das grandes empresas em toda a sua cadeia, ela passa a ser um diferenciador do desenvolvimento de negócios. As empresas que se destacam e conseguem mostrar que as práticas ESG fazem parte da estratégia corporativa, conseguem materializar as ações dos seus produtos, dos seus serviços, elas acabam ganhando uma vantagem competitiva e abrindo novos horizontes aí no mercado. Jorge, faço a você a mesma pergunta. Qual a importância dessas 3 letrinhas, sobretudo para além das grandes empresas, para as médias, pequenas e microempresas? Bom dia. Bom dia, Luísio. Como a Fernanda falou, né, eu vou aproveitar um pouco
das informações que a Fernanda trouxe, essas letras, essas 3 letrinhas, e aí a gente pode, você falou da questão dos neologismos, né? A gente pode assumir, né, de um tempo para cá, a gente tem visto muitas organizações assumindo já a expressão ASG, né, que é o ambiental, o social e o governança, né, para a gente deixar de tratar. Então, se um dia você escutar falar de ASG, né, o nosso ouvinte escutar falar sobre ASG, é a mesma coisa, né? A gente está falando só de uma tropicalização do ASG, né? Mas, na verdade, a gente está vendo uma atualização, né, de uma preocupação crescente, tanto por parte da sociedade, quanto por parte do poder público, quanto por parte das organizações privadas, em relação à gestão, né, de riscos. Ontem eu estava participando de um evento, né, aqui no Rio, e comentei sobre isso, né? No final, a gente vai perceber, né, quanto mais a gente conhece, né, sobre o que é ESG, como é que ele se desdobra, benefícios, oportunidades, tendências para o futuro, eu particularmente começo a concluir que quando a gente fala de ESG, a gente está falando sempre de pessoas, né? No final, o benefício da gestão ambiental acaba sendo, né, o benefício para as pessoas. O benefício social é indiscutível, né? O benefício é discutível para as pessoas. O benefício da governança, a gente está falando da questão de ética, da questão de compliance. Então, no final, a gente está também falando sobre pessoas, né? E as empresas, elas são formadas por pessoas, né? A sociedade é um conjunto organizado de pessoas. O poder público é um outro conjunto organizado de pessoas. Então, o benefício que essas boas práticas ESG elas acabam trazendo, né, para esses grandes atores, a gente vai explorar um pouco mais isso, mas o benefício dos resultados, né? A gente, quando fala que uma empresa ela é classificada, né, dentro de um ranking de boas práticas ambientais, sociais ou de governança, a gente está falando que ela faz a gestão adequada desses riscos. Ela consegue identificar adequadamente que riscos são esses, ela consegue trabalhar para reduzir esses riscos ou controlar ou eliminar esses riscos, e ela consegue acompanhar esses riscos ao longo do tempo. E consegue se comunicar com o público interno e externo para mostrar, olha só, eu tenho esse risco, né? Eu identifiquei, estou controlando, eu eliminei, e isso está causando um impacto positivo, né, para os meus colaboradores, para a sociedade no meu entorno, para os meus consumidores, né, consumidores diretos do meu produto. Então, a micro, pequena, média empresa, né, ela se beneficia desse processo, porque ela passa a assumir boas práticas de governança ambiental, social, né, e de compliance e de ética, e começa a ficar uma empresa mais qualificada e mais atraente para o mercado, né? Tanto para atrair e reter colaboradores de qualidade, quanto para fazer parte de cadeias, né, de fornecedores de grandes empresas, como também transformar o seu produto num produto mais adequado e que tenha compliance ambiental, social e de governança. Eu quero aproveitar a linha de raciocínio do Aloysio e seguir nas 3 letrinhas, então. Uhum. Por coincidência, eu fiquei muito feliz quando recebi também a pauta aqui do programa, os convidados. A gente tem estudado aqui nos últimos meses essa questão do ESG e tentar implantar isso, né? De uma forma que eu percebi que essa coisa, ela funciona muito bem e, assim, existe uma mística hoje, existe, como tudo no Brasil, você tem uma burocracia muito grande, você tem uma série de impeditivos aí, principalmente para os pequenos e médios empresários, a coisa fica muito complicada. Mas eu queria entender um pouco mais sobre o acesso a uma empresa média, pequena, ou grande, como queiram falar também, passar a ter e ser uma empresa sustentável, ter a sua vida baseada no ESG, que, a princípio, não só vai
beneficiar o meio ambiente, a sociedade como um todo, mas também a própria empresa, que passa a economizar. E eu começo por você, o Jorge. Como é que é ter acesso a essas três siglas, essas três letrinhas, essa sigla? Uma coisa que é interessante a gente desenhar, né, criar um cenário antes da gente explorar exatamente essa questão das diferenças entre grandes e pequenas empresas. Os quase 14 mil CNPJs industriais que nós temos no estado do Rio de Janeiro, eles estão organizados olhando uma pirâmide, né? Então, nós temos 4% desses CNPJs que são considerados grandes empresas, ou seja, empresas que têm acima de 500 colaboradores. 6% em torno de médias empresas, ou seja, empresas que têm de 100 a 499 colaboradores, e os outros 90% de micro, pequena e pequenas empresas, né, que têm até 99 colaboradores. E aí, né, a gente aprendeu, né, ao longo dessa nossa caminhada que essas grandes empresas, né, que representam aí 4% desse nosso público industrial, via de regra, elas são empresas que têm operações no exterior, elas são empresas multinacionais, são empresas que têm, né, uma governança, têm um conselho, né, administrativo, tem uma visão de mercado internacional, e elas têm investidores, né? Então, isso já acontece naturalmente. A governança dessas grandes empresas isso já faz parte do processo normal da governança dessas empresas, ou seja, adotar e praticar boas práticas de governança ambiental, social e éticas, né? E compliance, ética e etc. Então, isso já é paisagem, vamos chamar assim, para as empresas, para as grandes empresas. O poder que essas empresas têm para o seu encadeamento produtivo, e quando a gente fala em encadeamento produtivo, são exatamente aquelas empresas que de alguma forma prestam serviço ou fornecem produtos para essas grandes corporações. Então, o poder que essas grandes corporações têm, o poder que eu falo no bom sentido, no sentido de induzir, né, e transformar todo esse encadeamento produtivo, que é composto por médias, pequenas e microempresas, no sentido dessas empresas adotarem boas práticas ambientais, sociais e de governança. A Fernanda, daqui a pouco, ela pode ilustrar um pouco melhor isso. Hoje, né, hoje, se eu fosse uma empresa, se eu fosse um representante de uma empresa e quisesse prestar serviço, por exemplo, para o Porto do Açu, o Porto do Açu vai ter lá alguns critérios, né? Vai me apresentar, você quer fazer parte do meu grupo de prestadores de serviço ou de fornecedores de produtos, materiais? Está aqui, ó, um conjunto de critérios ambientais, um conjunto de critérios sociais, um conjunto de critérios de governança. Eu pego esse checklist, eu atendo. Opa, isso aqui eu não atendo. Então, isso já passa a ser, para mim, uma referência de como eu posso melhorar o meu negócio para poder fazer parte do encadeamento produtivo de uma grande empresa. Perfeito, Peron. E é essa clareza de critérios que contribui para a disseminação, é um dos principais fatores da disseminação dessas boas práticas, no que o Peron colocou, muito bem colocado, em toda a cadeia. Quando a gente olha nossos parceiros comerciais, e aí o Porto do Açu, ele é um complexo e um ecossistema onde tem convivendo e coexistindo em diferentes relações comerciais, grandes, médias, pequenas e microempresas. Então, o trabalho criterioso de você identificar quais são essas práticas e esses critérios que devem ser e podem ser atendidos por cada um desses tipos de negócio é um fator crucial para que você promova essa prática nessa cadeia, promova o desenvolvimento dessa cadeia da região e torne isso realmente um diferencial. No fim do dia, todo mundo está querendo a mesma coisa, que é o resultado dessas práticas na sociedade e no meio ambiente, como o Peron falou, para todas as pessoas. Então, e aí, exemplos, e aí a gente pode dar diferentes exemplos, assim, coisas... Como a gente estava falando um pouquinho antes, né, de começar o programa, assim,
Para cada tipo de atividade, você tem ali o que é material e o que é importante. E identificar e entender esses riscos que o Perón falou, mas também aonde a gente pode mais contribuir, ou seja, o impacto positivo, é uma parte fundamental, eu diria que é o ponto de partida. E aí você identifica ali, quais são as práticas ambientais. Pode ser tão simples quanto reduzir o consumo de energia, reduzir o consumo de água. Isso contribui muito para a sustentabilidade da cadeia e, no fim, gera redução de custo, redução de risco para o empreendedor em todos os tamanhos. Cláudio, só para complementar a ideia, né, de um ponto que eu acabei esquecendo de falar, e fica também ajudar o nosso ouvinte, né, esclarecer um pouco melhor, né, o quanto o papel, né, de uma grande corporação como o Porto do Açu, a partir do momento que ele começa a exigir das suas milhares de fornecedores, né, de produtos e serviços, um desempenho maior, né, um controle dos seus riscos, né, um desempenho ambiental maior, um desempenho social maior. A gente fala do social, a gente está falando da saúde e segurança do trabalho do colaborador daquela micro e pequena empresa. Então, quando eu, né, Porto do Açu, eu estimulo e desafio o meu prestador de serviço e aquela empresa que quer fazer parte do meu encadeamento produtivo a melhorar o seu desempenho, seja ambiental, social e de governança, olha o meu papel de transformação regional, né? Então, isso tem um impacto muito grande, né? E assim como o Porto do Açu, um conjunto grande de empresas no Brasil e no mundo estão adotando exatamente esse mesmo modelo, né? Então, o papel das grandes empresas tem sido exatamente esse, de transformar, né, o desempenho das organizações do seu encadeamento produtivo, né? E isso não é irrelevante, né? Isso é realmente transformador, né? É um processo, acaba sendo quase que um indicador de transformação do próprio desempenho do sistema de ESG das grandes corporações. É nessa visão de transformação, só para poder pegar aqui a oportunidade, que é o principal motivador da jornada ESG, né, que a gente vai falar um pouco aqui. A Firjan, ela é um parceiro já de longa data, quando a gente fala de cadeia de fornecedores, nossos parceiros aqui, e o desenvolvimento regional como um todo. E a jornada ESG, ela faz parte dessa trilha de desenvolvimento e capacitação em que a gente acredita que tem um poder muito grande de transformar a região como um todo. Então, Fernanda, a jornada ela começa agora na próxima terça-feira, dia 27, às 10 horas, no Porto do Açu. Fala um pouco, são empresas do Norte e Noroeste Fluminense que vão estar envolvidas no projeto, nessa parceria daqui já com o Porto. Quantas empresas? Que empresas são essas? E o que vocês pretendem ofertar nessa jornada, assim, sendo bem prático? Como a mentalidade de uma empresa dessa que participa pode entrar e ela pode sair a partir dessa jornada? Bacana. Vou introduzir e eu tenho certeza que o Penan vai me complementar. A jornada ESG, ela começa na semana que vem e ela tem programada 4 encontros. O nosso objetivo nessa jornada, nesses 4 encontros, é promover essas práticas ESG como ferramenta de competitividade. Então, a gente abre na semana que vem falando de uma forma mais ampla sobre como incorporar isso na estratégia de negócio. E as próximas 3 sessões, ela visa fazer um olhar maior por eixo, né? Então, um olhar ambiental no segundo encontro, um olhar social do S no terceiro encontro e um olhar de governança corporativa no último encontro G. E ao final dessa trilha, o que a gente espera, o nosso objetivo, na verdade, é promover essas práticas. Então, proporcionar, ajudar
essa cadeia da região aqui norte, noroeste fluminense, a incorporação dessas práticas e, com isso, aumentar a competitividade de toda a cadeia aqui da região. Jorge? Bom, primeiro, assim, deixar registrado aqui do nosso... a Firjan, né, se sentiu muito recompensada com esse convite que o Porto fez. Não foi surpresa, né, para a gente essa provocação de criar, né, uma trilha, uma jornada de sensibilização primeiro. Acho que o primeiro painel tem exatamente esse objetivo de nivelar conhecimento, né, da gente trazer, né, as empresas que fazem parte do encadeamento produtivo do Porto e também outras empresas que se sentiram interessadas com o tema, para a gente nivelar o conhecimento, né? Quase que assim, o que é ESG, para que ele serve e por que eu tenho que participar disso, né? Por que eu não posso ficar de fora desse processo? Então, isso vai acontecer no dia 27. E como a Fernanda comentou, a partir de julho, agosto e setembro, nós vamos ter datas dedicadas às dimensões, né, de meio ambiente em julho, a dimensão social em agosto e a dimensão de governança em setembro. E é interessante, a Fernanda trouxe uma palavrinha nova, né, aqui na fala dela, que foi competitividade, né? Para a indústria, o que é competitividade, né? Competitividade é eu, enquanto atividade empresarial, ter condições de competir com as mesmas condições com um parceiro, né? A gente não fala de adversário, né? Mas com uma empresa que presta o mesmo tipo de serviço ou oferece o mesmo produto que eu. Então, quando eu tenho um ambiente regulatório favorável, um mercado, né, que me ofereça oportunidades e também, né, demandas, por exemplo, do Porto do Açu para contratação de um produto ou de um serviço, eu vou oferecer as minhas qualificações, né, a partir de critérios que o Porto do Açu vai me apresentar. E essa grande empresa ela vai olhar para aquele conjunto de potenciais prestadores de serviço a partir de uma régua, né? Então, são critérios ambientais, critérios sociais, critérios de governança. Então, quanto mais qualificado eu estiver para atender essas exigências ou esses critérios dessa régua, mais competitivo eu estou. Não somente para participar da cadeia produtiva do Porto do Açu, mas qualquer empresa no Brasil, né? Porque eu, enquanto empresa, se eu estou preparado para participar, para atender critérios do Porto do Açu, que são critérios, né, top, né, são critérios ali, uma régua bem robusta, eu também me sinto preparado para competir em boas condições com outras empresas em outros complexos portuários, em outros locais com atividades similares. Então, a ESG também, né, é uma forma de melhorar o meu nível de competitividade, não só, né, localmente, regionalmente, mas também para todo o Brasil. Eu não quero fazer nenhuma transposição para a política, mas só como analisando o passado recente do país. E não é só no Brasil, você vê isso nos Estados Unidos, você vê no Brasil, esse negacionismo da importância ambiental, né? Isso, de certa maneira, vem de cima para baixo, né? Inclusive, no empresariado, você tem, por exemplo, parte do agronegócio brasileiro que ficou nos últimos 4 anos com essa coisa de essa possibilidade de você ter uma tutela federal para poder burlar a legislação ambiental. Enquanto isso prejudica ou não essa conscientização que essas empresas, que esses produtores, esse setor produtivo tem que ter para poder competir em condições de igualdade lá fora. Começa agora com o Jorge. Aloysio, de algumas décadas para cá, quando a gente fala de mercado, né, o mercado é o mundo, né? A gente são poucas, né, organizações, principalmente aquelas daqueles 10%, né, os 4% das grandes e os 6% de médias, acaba sendo exceção essas empresas que não participam de cadeias mundiais, né, seja fornecendo seus produtos, né, seja recebendo
produtos de outras cadeias mundiais. Recentemente, por conta da pandemia, nós tivemos uma fragilização de várias cadeias mundiais de produtos no mundo. Isso descontinuou uma série de cadeias locais, né? O setor automobilístico foi diretamente afetado, o setor, né, de informática também foi diretamente afetado por conta da descontinuidade da cadeia mundial de semicondutores. Então, toda vez que eu de alguma forma ouço, né, essa intenção, né, esse desenho de que existem segmentos empresariais que, de alguma forma, se valem de brechas na legislação para poder se beneficiar. Isso tem um limite, né? Isso eu não vou defender se pode, se não pode, se faz ou se não faz, mas isso acaba tendo um limite, e o limite acaba sendo o mercado. Né? O mercado ele vai saber diferenciar, ele vai saber separar, ele vai identificar claramente quem atende e quem não atende às suas regras locais. Né? O porto ele fornece, né? Ele é um hub, né, de exportação bastante relevante do país, e tem regras internacionais que precisam ser atendidas de mercados europeus, do mercado asiático, mercado americano, e que o produto tem que sair daqui já com essas regras atendidas. Né? Então, verificações que são feitas aqui, chancelando que aquelas regras elas já são atendidas. Então, o mercado mundial, ele faz essa seleção, né? Você falou do mercado agropecuário, o mercado de madeira, né? Os mercados que são algumas atividades empresariais fortes no Brasil, de grãos. Os compradores internacionais, eles têm critérios também de qualidade, critérios de análise do produto que ele está recebendo. Né? Então, no final, se o empresário aqui não quiser cumprir regras, sejam ambientais, sociais, né, ou de regulação trabalhista, né, ele tem a liberdade de fazer isso, é o dever e o poder. Né? Ele pode fazer, né? Não deve fazer, porque lei deveria ser igual para todos. Mas, no final, o que vai acontecer é que ele vai encontrar limitações no mercado. Né? Quando ele entrar no mercado que é estabelecido, que é estruturado e que tem o compliance ambiental, social, né, e ético como linha de base para essa comercialização, para a contratação de serviço, contratação de produto, esse vai ser o limitador, né, do interesse, né, do eventual interesse desse empresário que eventualmente não quer, quer encontrar, né, algumas facilidades ou algumas brechas na legislação. Eu vou passar para a Fernanda, mas vou fazer uma pergunta mais específica. Como é que fica a gente falar em governança socioambiental quando se nega, por exemplo, o aquecimento global? É isso que eu queria saber, assim, como é que fica essa dicotomia, Fernanda? A gente não tem como bloquear as opiniões. O que a gente consegue observar é um movimento inegável, e o Perón mencionou aí mercado, mas tem diferentes frentes. A gente está acompanhando de uma maneira global o movimento do setor privado como um ator que, independente da política pública, independente da regulação, independente da meta global que é definida, ele está se posicionando. Então a gente vê grandes empresas de diferentes setores dizendo: eu vou fazer mais do que essa meta. E aí você trouxe o exemplo das mudanças climáticas, que é o assunto hoje, do ponto de vista de riscos globais, que está mais em voga, já se estabelecendo, se posicionando com metas mais agressivas, por entender a necessidade e por entender que tem uma contribuição e um papel relevante ali para esses resultados do ponto de vista global. A sociedade civil, o mercado consumidor, tem também exigido e feito uma pressão muito grande, e isso vem se traduzindo em maior obrigação
tanto das práticas quanto da transparência desses resultados. Então, tem um papel muito importante da sociedade civil e do mercado de consumo final em fazer essa pressão e garantir isso. E o mercado de investidor. No fim do dia, se a gente começa a voltar atrás e olhar ali a origem da sigla ESG, ela tem uma origem profunda ali no mercado de investimento. É uma forma que o mundo está encontrando de padronizar, e ainda é uma jornada. Como que a gente vai medir isso para melhor direcionar esses recursos financeiros? A gente está falando trilhões de dólares no mundo que vão estar voltados para essas grandes causas sociais e ambientais do planeta. Ainda é algo que está sendo desenvolvido. Como melhor medir? E começou lá atrás. Como melhor direcionar esses investimentos para que a gente tenha esses melhores resultados. Então, na minha visão, esse resultado de sustentabilidade apenas no papel, ele já é um erro que está ficando no passado. E esses posicionamentos contra mudanças climáticas, esse negacionismo contra perdas de biodiversidade, contra a pobreza, diversidade, equidade, ele já vem sendo atacado na sua essência, né, na sua origem. E esse posicionamento, as pessoas vêm perdendo espaço, e a gente está vendo perdendo espaço nas diferentes esferas em que isso é colocado. Mas, claro, sempre vai ter o antagonismo, sempre vai ter as posições contrárias. Eu acho que isso, inclusive, tem seu papel, né? Fomenta mais discussão, fomenta mais desenvolvimento, fomenta mais ciência, e a gente vai combatendo. A visão que eu trago aqui é que a sustentabilidade, ela tem que acontecer. Ela virou um aspecto genuíno, ela tem que ser coerente, ela tem que fazer parte da cultura organizacional de qualquer setor. E isso está sendo cobrado por todos os atores que hoje vivem, né, nessa teia que é complexa e é global. Vocês levantaram um tema muito importante. Quando a Luiz perguntou, eu já logo lembrei aqui da boiada, né, Luiz? Abrindo a porteira lá para a boiada passar. Vocês se lembram dessa frase aí do ex-ministro, hoje deputado de São Paulo, né? O Salles, Ricardo Salles. Mas olha, o interessante é que vocês apresentaram um fechamento de porteira aí cruel, que é o mercado, né? O mercado não perdoa, ele é severo. Não tem conversa. Deixa eu fazer essa pergunta agora para começar com a Fernanda, depois o Jorge também, é o mesmo tema. Campos, por exemplo, tem hoje mais de 110 cerâmicas no seu parque aqui de produção de tijolos e ceramista. Tem uma série de outras empresas, indústrias também, que eu gostaria de saber como é que a gente pode participar, quem pode participar dessa semana, dessa jornada ESG, como é que é a estrutura, esses detalhes aí para a gente poder acessar esse evento, além de quando vai ser, que a Luiz já adiantou também aqui, como é a forma de participar do evento, quem pode e quem não pode. Fernanda, por favor. Eu vou começar respondendo que é para todos os setores e todos os tamanhos, né? Quem se interessa e quer trazer e se desenvolver a partir dessas práticas está super convidado a participar e participar de toda a jornada. Então, ela é aberta para todos os setores. O que a gente quer realmente é fomentar isso na região como um todo. E todo mundo não pode só não participar, como também pode investir nessa nova forma de administrar, né? De todos os tamanhos, não tem um limite, um tamanho. Perfeito. Com certeza. Perfeito. E você, Jorge? Então, deixa eu aproveitar, a gente tem falado muito sobre a questão dos critérios, né? E como esses critérios eles são aplicáveis a não só empresas de grande porte, mas também a todos os segmentos setoriais, empresariais e empresas de todos os portes. Em 2021, inclusive com a ajuda, né, um dos atores que participaram desse processo foi o Porto do Açu,
a Firjan lançou um documento chamado Critérios e Métricas ESG para a Indústria, né? Então é um documento que está disponível no site da Firjan, né? Se você colocar no seu pesquisador, no seu buscador, né? Critérios e Métricas ESG para a Indústria, Firjan, vai aparecer lá o documento. É um documento em PDF, ele está disponível para download, né, a todos os que têm interesse, e ele tem um pouco, né, do objetivo dessa jornada que a gente construiu junto com o Porto, de apresentar o que é o ESG, como é que ele está estruturado, por que ele é importante, né, por que a indústria está engajada nesse processo, e apresentar consolidamos nesse documento um conjunto de critérios e de métricas, ou seja, critérios assim, o que eu tenho que atender para fazer parte de um encadeamento produtivo no eixo E, no eixo S, no eixo G. E a métrica, assim, como é que eu meço se eu estou bem ou se eu não estou bem naquele critério? Então, é uma publicação que nós lançamos em setembro de 2021. Nós estamos trabalhando nesse momento com uma atualização desse documento, que possivelmente deve ser apresentada para o público em setembro agora de 2023. Parte desse documento, né, ele é dividido em 3 grandes blocos, né? Um bloco conceitual, que apresenta o ESG, outro bloco que é um bloco que apresenta os critérios e métricas, né, referências normativas, legais e etc. E um terceiro bloco que traz uma pesquisa que nós fizemos com grandes empresas, onde as indústrias, elas, aqui do Rio de Janeiro, onde essas indústrias elas compartilham com a gente algumas visões sobre como é que ela vê, né, ela mesmo utilizando critérios e métricas ESG, como é que ela vê o seu encadeamento produtivo utilizando critérios e métricas ESG, e onde é que estão os gaps, né? Onde é que estão os intervalos ali, onde é que eu gostaria que o meu prestador de serviço tivesse um desempenho melhor, né? Onde é que na realidade, o meu prestador de serviço ou fornecedor de produto, ele não performa. Isso ofereceu para as empresas e ofereceu para várias instituições a oportunidade de melhor qualificar o seu fornecedor e prestador de serviço, ou seja, melhor qualificar o seu encadeamento produtivo, né? Então, essa jornada, a gente quando foi convidado, né, pelo Porto a pensar na construção, né, de um diálogo, né? Então, como é que a gente vai fazer esse diálogo, né? Como é que a gente pode estruturar? Então, a gente usou muito dessa publicação como inspiração, né, para poder avançar, né, na estrutura desse documento. E aí alguém comentou no início, aí, Fernanda, por favor, me ajuda. Eu assim, confesso que eu não conheço perfeitamente a região. Na verdade, o evento não vai ser no Porto do Açu, ele vai ser numa outra instalação, né, em São João da Barra, né? Fui eu que comentei que seria no Porto do Açu terça-feira. Isso. A assessoria me passou, tá correto, Fernando? Isso, a abertura de terça, sim. Os outros encontros que a gente vai fazer na Firjan Norte Fluminense. Ah, ok. Mas a abertura é lá no nosso centro de visitantes, no Cevispa. Isso era o nome que eu estava... Centro de visitantes do Porto do Açu. Não, ótimo. É onde a gente, na verdade, a cadeia local já está bem acostumada, né? A gente vem abrigando eventos de desenvolvimento de fornecedores, eventos voltados para a inovação ali no centro de visitantes, e é um espaço bem bacana, perto do Porto, e está dentro de casa ali, né? Receber a cadeia da região ali no Porto, é sempre um prazer. Eu ainda não conheço, vou ter a oportunidade de conhecer na terça-feira. Você vai gostar, muito bom. São 7h53, eu quero pedir licença a vocês, vamos fazer uma pausa, que eu estou tentando acessar o link aí da métrica que você falou, meu caro Jorge, mas só está faltando acertar aqui um probleminha entre o computador e a cadeira, o resto eu já achei até o link, está lá em firjan.com.br/ESG. Eu vou abrir aqui, depois inclusive vou postar lá em nossa
nosso Face lá para ficar disponível para quem estiver acompanhando o programa ou acessar mais tarde. São 7h54. A gente faz uma pausa rápida aqui no Folha no Ar e a seguir a gente volta então com a Fernanda Sossai, gerente de desenvolvimento portuário e de ESG do Porto do Açu, e Jorge Peron, gerente de sustentabilidade da Firjan, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde